2 de dezembro de 2015. Mais ou menos umas 19 horas eu estava chegando em casa. Na época, a minha chefe, a doutora Ana Paula, me ligou. Falou assim: Paulo, tem um caso de repercussão. Uma menina acabou de ser morta. E a gente vai voltar para o local. Como eu era o delegado assistente, eu presumi que eu voltaria ao local. Falei: não, chefe, não tem problema, pode deixar, já estou voltando. Ela falou: não, vai a equipe inteira. Ali eu já percebi que era algo mais do que o nosso dia a dia. Então eu me desloquei direto para o endereço. E quando eu estava chegando no local, a equipe do Jacrim estava saindo. O Jacrim é o Grupo Especial de Atendimento ao Local de Crime. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar no Jacrim. Na época eu trabalhava na 5ª Delegacia de Homicídios, que investigava vítimas criança e adolescente. Eu cheguei no local, a minha chefe chegou mais ou menos no mesmo tempo, a equipe toda da delegacia, o Paulo, que era o chefe dos investigadores, os escrivães, todo mundo chegando, e eu fui me inteirar do caso. Era o caso Sofia. A gente subiu, era um apartamento no 2º andar, e o corpo dela ainda estava lá. Supostamente, ela teria... Supostamente seria um acidente. O pai dela estava tomando banho e ela teria sufocado com um saco plástico na cabeça. Mas a história estava muito estranha. Como o perito ainda estava no local, eu pedi para ele medir a circunferência da cabeça da Sofia e a circunferência do saco plástico. E eu já percebi que o saco plástico cabia nos ombros dela. Falei: cara, essa situação tá errada. Eu peguei o saco plástico na mão e era um saco plástico grosso, como de uma sacola da Cacau Show, sabe? Aquela sacola mais, né, de uma granulometria mais espessa. Não é a característica do saco plástico que faz o efeito da válvula, né? Aquele saco do supermercado que é bem fininho, que a criança expira e quando ela inspira, quando ela puxa o ar, trava na boca dela. A situação estava muito errada. E todo mundo ali estava sentindo isso. E hoje, aqui no Veredito Podcast, a gente vai conversar com a Lígia, a mãe da Sofia. Lígia, eu queria que essa conversa fosse numa situação diferente, né? Que a gente pudesse sentar aqui e falar: justiça de alguma forma foi feita. Mas não é o caso, né? Faz quase 10 anos. Sim. Né? Que a gente se viu pela última vez também. Conversamos poucas vezes pela internet e nos últimos anos. Muita coisa aconteceu. Mas é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de contar essa história junto com você. E eu acho que é o que a gente vai ter a oportunidade de produzir hoje. Que é uma forma de contar essa história de 2 perspectivas diferentes. Né? A perspectiva de um delegado de polícia que acompanha o caso e a perspectiva da mãe. Isso a população não vê. Você deu muitas entrevistas, você falou muito sobre o caso. Eu falei sobre o caso diversas vezes. Toda vez que alguém me pergunta um caso especial, tal, ou alguma coisa, eu sempre cito o caso Sofia. Mas hoje a gente está aqui ao mesmo tempo e eu acho que o que vai sair daqui é um relato importante. Na época a Sofia tinha 4 anos. 4 anos e meio. Sim. E você tinha quantos anos? 24. O departamento de homicídios me marcou por vários casos, mas eu acho que esse foi o que foi mais intenso, o que foi mais detalhado, o que tudo do nosso lado da polícia foi tudo muito rápido, tudo muito explosivo, né? E
a gente se viu a primeira vez ali, né? Na casa do Ricardo. Às vezes eu passo na frente do prédio e eu lembro, né, de parar onde eu parei o carro, como era, né, lá dentro. Eu lembro de tudo e eu imagino que para você também as coisas não estão resolvidas, né? Eu gostaria desde já de agradecer, né, todo o compromisso com essa luta. Com certeza é uma luta contra a impunidade, né? E a solidariedade das pessoas é sempre importante nesse momento, mas o compromisso de criar uma rede de apoio que esteja ao meu lado nessa luta também faz muita diferença. Então, muito obrigada desde já, também pela oportunidade de estar aqui relatando, né, tudo o que aconteceu. A gente se encontrou mesmo a primeira vez, foi no local do crime, naquela noite. Eu cheguei lá por volta das 8 horas. Um pouquinho depois, às 8 horas, na verdade, eu recebi a ligação. Quem que te ligou? Primeiro ligou o Ricardo. Eu estava escrevendo meu projeto de trabalho de conclusão de curso na época. Estava terminando a faculdade. Estava terminando a faculdade. Tinha um prazo para apresentar, né? Então, eu estava desenvolvendo o meu projeto. E aí, eu perdi a primeira ligação. Depois, eu fui checar o celular minutos depois. Vi que tinha perdido uma ligação. E aí, quando eu retornei, o Ricardo atendeu. Supostamente estava chorando. E ele passou o telefone para a Isabela, né? Que era a namorada dele na época. A namorada dele na época. E aí ela falou para mim que tinha ocorrido um acidente e que eu precisava ir para lá imediatamente. Para casa dele. Para casa dele. O Ricardo, ele não era dia dele, tá, com a Sofia, né? Ou Não. era? Não era o dia dele. Não era. Ele foi buscá-la na escola. Eu acho que ele tinha feito a prova do Enem. Ou ele tinha alguma coisa a ver com o Enem ou não? Não. Naquele dia, no final de semana, era para ter sido um final de semana dele. Isso. E ela não tinha se sentido bem de saúde, porque ela tinha tido uma queimadura no rosto e ficou se sentindo meio mal, assim, sensibilizado, porque ela era muito branquinha. E então ele não pegou no fim de semana. Aí durante a semana ele falou, deixa eu pegar 2 dias para compensar o fim de semana. Na segunda-feira à noite ele tinha pego ela. Na terça-feira ela dormiu na minha casa. E aí a gente teve uma breve discussão por WhatsApp, porque a gente estava num processo de tentativa de acordo extrajudicial com relação à guarda, às visitas e à pensão. E aí, ele não compareceu à reunião para fazer assinatura, e isso na semana anterior. E aí eu falei, e não tinha cumprido com as parcelas que ele já tinha se comprometido. Então eu falei para ele que se ele pagasse, eu ia entender que ele ia buscar a Sofia na quarta-feira, né, no dia seguinte, que foi o dia dos fatos. E aí ele não pagou, então eu fui buscar ela na escola. Aquela semana era uma semana típica para mim, porque eu estava em provas da faculdade. Então, o estagiário faz carga horária na metade, né? Então, eu saí antes do escritório que eu trabalhava e fui buscar ela. E aí, quando eu cheguei na escola, o segurança falou para mim, o pai dela acabou de vir aqui buscar ela. Era o que? Era umas 3 da tarde, mais ou menos? Ela saía às 5 horas. Eu cheguei exatamente às 5 horas. Tá. Então, ele tinha ido buscar ela. Ele foi buscar, eu lembro de uma imagem que tinha da rua, né, dele com ela, acho que ela de mochila ou ele de mochila. E ele foi buscar ela na escola, levou pro apartamento dele. Sim. E ele tinha, naquela noite, ele ia sair, ele ia no Outback com a namorada e eu acho que a irmã da namorada ou alguém assim. Era um casal de amigas, na de verdade. Amigas. Eram 2 amigas. Ah, que moravam junto no apartamento? Morava a Isabela e a Daniela, que é a irmã gêmea dela, Isso. no apartamento junto com o Ricardo.
Então era um apartamento, morava o Ricardo, a namorada e a irmã da namorada. E a irmã gêmea dela, a Daniela, no outro Isso. quarto, né? E eles iam sair à noite, Eles iam no Outback. sair no Outback de Moema, né? O apartamento era na Avenida Jabaquara, mas era na altura do metrô Santa Cruz, né? Eu morava na Vila Mariana, ou seja, era na metade do caminho, e eles iam se encontrar no Outback de Moema. E aí, na história que ele contou pra nós, né? A primeira história que ele contou, ele passou a tarde com ela, ele ia tomar banho pra sair, ele entrou no banho e quando ele saiu do banho ela já estava caída no chão com o saco plástico na cabeça. Eu lembro que a situação ali no local foi tão estranha que a minha chefe, ela virou pra mim e falou assim, vamos todo mundo pra delegacia. Só que já era tarde, eu acho que era 11 horas, meia-noite, uma coisa assim. Então a gente já tinha trabalhado o dia inteiro, né? E tava voltando pra delegacia 11 horas da noite. Falei, meu, sem novidade. A gente arrastou você, o Ricardo, a namorada do Ricardo, eu acho que a irmã, ou eu não sei se a irmã tava lá, seu pai tava lá, sua mãe, Acho que a vizinha do apartamento do lado também foi colhido o depoimento dela. a vizinha, tinha gente pra caramba. Seu pai e sua mãe ainda são vivos? Meu pai já faleceu, a minha mãe ainda é viva, mas ela estava no interior de São Paulo. Só tava meu pai e uma irmã minha lá não. Isso, uma irmã sua mais velha. Sim. E eu lembro disso, eu lembro da sua irmã mais velha e o seu pai. Eu posso estar misturando, pra mim faz muito tempo. O seu pai era gordinho, assim, de óculos. Ele tinha uma Sim. carinha de Papai Noel na Sim. minha cabeça, assim, sabe? A assimilação. Um senhorzinho, assim. Ele parecia mais velho, assim, do que. Não sei quantos anos ele tem hoje. Ele teria hoje 75, ele era mais velho. Ele era um pouquinho mais velho. Sou a irmã mais nova. Isso. E aí, como a maior parte da minha família não é de São Paulo, eu liguei pro meu tio. O seu tio. Como é que é o nome dele? Levon. Levon. É. Eu E lembro ele que era um foi- nome diferente também. Ele foi me encontrar e prestar um auxílio, né? Um familiar. E esse caso, pra mim, ele era estranho por muitos motivos. A gente nunca teve oportunidade de conversar sobre isso, então é até interessante, porque eu via a sua família extremamente estruturada, sabe? Era claro, né? O pai, a mãe, as filhas, tal. Todo mundo em colégio bom, todo mundo encaminhado. E eu via o Ricardo e era uma coisa desestruturada. Sabe, o Ricardo, a pessoa do Ricardo, o apartamento era uma zona, sabe? Tudo sujo, tudo bagunçado, tudo jogado, roupa, colchão no chão, uma bagunça, uma bagunça. E quando a gente estava nos depoimentos, estava sentada a minha chefe, eu do lado, e a minha chefe, ela foi escrivã de polícia, a doutora Ana Paula. E ela digita super rápido e tal. Eu acho que, inclusive, a gente que tava digitando o depoimento. Sim. Eu e ela junto e tal. E a impressão que eu tinha de você é que não tinha caído a ficha. Sabe? Eu vi em você uma mãe desesperada. Eu vi o desespero de uma pessoa que não tinha entendido que a filha tinha morrido ainda. Você se comportava como se ela tivesse acontecido alguma coisa, mas não a morte em si, sabe? Isso, pra mim, pesava pra caramba. Porque você era muito jovem. Você tinha quantos anos na época? Eu tinha 23, 24. Quando eu tive ela, eu tinha 18, né? Mas, assim, eu venho de uma família, assim, conservadora. Então, assim, o Ricardo foi meu primeiro namorado, certo? E isso que você diz da questão da estruturação, né, familiar, eu acho que
é muito evidente no caso, porque durante todo o tempo foi possível observar que a única pessoa familiar que compareceu ali, da Era parte o do seu Ricardo, lado. O pai dele. era o pai dele. E hoje a em mãe dele eu dia, nunca vi. a mãe dele era falecida, mas de resto, nunca ninguém da família, todo mundo se afastou. Tem uma figura lá no meio que depois eu vou falar que me marcou pra caralho também. E o pai dele também hoje, agora já faz um tempo, ele se afastou do processo e disse que não vai mais testemunhar a favor dele. Juntou até um laudo psiquiátrico que você não consegue nem ver a certificação digital, sabe? Esse tipo de coisa, assim. Se afastou, ou seja, não tem nenhum familiar ali da parte dele, né? Então a gente vê duas pessoas jovens, né? Você e o Ricardo. Você que era uma pessoa que tinha estrutura familiar, que tinha um senso de responsabilidade. Veja, você era jovem, mas a gente sentia ali, ou eu sentia que você era mãe, né? Você estava dentro, você estava completamente inserida no papel de mãe. O que pra mim até era estranho, porque você era mais jovem do que eu, né? Você era bem mais jovem do que eu, acho que 3 ou 4 anos na época. Eu sou de 87, você é de... 92. Exatamente. Então 5 anos mais jovem do que eu e ver você naquele papel de mãe, pra mim era estranho, porque normalmente isso é reservado a mulheres mais velhas. Sim. Né, na nossa... Mas o Ricardo não era pai. O Ricardo era um moleque. Você viu o apartamento dele, era cartinha de Magic. E também, assim, eles sempre relatam que ele tinha acabado de mudar para aquele apartamento. Já fazia mais de 3 meses, na verdade, que eles estavam morando lá, sabe? Não tem nada a ver. Era o caos de... Parecia uma república de crianças, sabe? Era tudo bagunçado, tudo jogado, nada era organizado, nada era limpo. Escuro, sujo, uma bosta. E aí, quando a gente ouviu você, né, o depoimento, óbvio que eu não vou lembrar os termos de tudo que foi dito, mas a sensação era que você tinha um ressentimento contra ele. Né? Não contra ele por algo que ele tivesse te feito, sabe? Mas, em geral, um ressentimento contra a pessoa, né? O papel que ele desempenhava, que não era um papel de pai legítimo, né? Você era mãe, ele não era pai, ele era um cara que tava lá. E aí, no interrogatório, não era interrogatório na época, né? Na oitiva dele, ficou claro que ele estava escondendo alguma coisa. E a gente, como polícia, você sente que o cara está escondendo não pelo que ele fala, mas pelo que ele deixa de falar e o que ele fala com uma ênfase muito grande. Para mim, o ponto que foi assim decisivo, que estava errado, foi ele falar que ele saiu do banho, o saco plástico estava na cabeça dela e ele não tirou o saco plástico. Ele, inclusive, nessa oportunidade, foi colhida a mídia, né? Então tem o vídeo. Ele pede um saco plástico, ele coloca na cabeça dele, ele fala que ele sobe. Ele sobe e ele desce. E aí, quando ele é questionado, ele fala... Não era uma cena bonita de se ver. Exatamente. Isso, pra mim, quando ele falou... Ricardo, por que você não tirou o saco plástico? E ele fala assim... Porque não era uma cena bonita de se ver. Aquilo contraria tudo que todo ser humano, numa situação próxima, não precisava nem ser aquela, não precisava nem ser o seu filho, mas numa situação próxima. A primeira coisa seria arrancar o saco plástico. A primeira de todas. E o comportamento dele deixa muito claro que ele não estava em choque, né? Não. Que é diferente de uma pessoa que... Ele estava contemplando. Pode ver assim, você pode ver uma cena de que a pessoa vê uma cena de crime, uma morte, enfim, por qualquer razão que seja, entra em choque, paralisa. Não consigo prestar socorro. Não era.
Ele agiu de forma bem pontual, né? Tinha tudo ali preparado, a versão dele, ligou para as pessoas que interessavam para ele, né? E nesse momento fica muito claro, ele mesmo percebe no vídeo que ele... Mas por que ele deixou o saco plástico na cabeça dela? Olha, porque ele não queria ver a cena, né? Não. Ele não queria encarar naquele momento. Ele deixou o saco plástico na cabeça dela porque ele precisava que o saco plástico estivesse lá. Que ele fosse o protagonista. Que ele fosse o culpado. Que ele fosse o centro das atenções. Simular aquela situação, né? Mas ali, tudo que ele... O mundo inteiro dele, toda a culpa foi depositada em cima do saco plástico. A culpa é do saco plástico. O que é uma covardia, né? Mas você entende que é como ele lidou? Ele transferiu toda a responsabilidade pro saco plástico. Uma pessoa normal que se deparasse com uma situação dessa ia transferir a culpa para si. Isso é o mais comum, é o mais se você conversar com uma pessoa que teve um filho vítima de acidente, a pessoa vai se culpar até o último segundo. A culpa é minha. Não, mas você não tem nada. Não, mas a culpa é minha, porque eu podia ter. Não. Ele nunca se culpa. Em nenhum momento. A culpa é do saco plástico. E aí, a gente sai da delegacia, acho que, sei lá, umas 3 horas da manhã. Não, eu acho que foi depois. Então a gente vai vocês vão até o local do crime, eu já tô lá. Vamos pra delegacia. O corpo segue pro IML, né? Acho que foi liberado, eu acredito que em torno das 3 da manhã. Ficou muito tempo lá. E aí a gente foi mais ou menos umas 4 da manhã pra delegacia. Não, eu acho que a gente... Bom, eu não sei. Eu acho que a gente liberou vocês da delegacia por volta de umas 3, 4 horas da manhã. Eu acho. Eu acho que as últimas oitivas já estavam amanhecendo. Pelo que eu ouvi relatos, né? É possível, né? É bem possível, porque a hora que terminou a última oitiva, a gente olhou o horário e falou assim, quer saber? Vamos pro IML. E aí a gente foi pra um IML, que eu não lembro qual era, se era o leste, né? E aí o pessoal falou, não, o corpo não tá aqui. O corpo tá no central. E aí a gente foi até o central, o corpo não tinha chegado ainda. E aí eu deitei nos bancos e dormi um pouco no banco. Aí chegou o corpo. E nisso... a gente já tinha montado, né? Já tinha um monte de gente sabendo. E a gente já tinha acionado os peritos chefes, né? Então veio o chefe do IML. Veio o chefe da odontoperícia. Veio um monte de gente monstra. Veio cara que eu só tinha visto na academia de polícia, né? Que tinham sido meus professores de medicina legal na academia de polícia. Que eu achava que, cara... eram os deuses da medicina legal de São Paulo. E aí a gente foi analisar o corpo. E na hora que a gente estava analisando, algumas coisas não faziam muito sentido, porque a gente ainda estava naquela coisa, o saco plástico. Tá estranho, mas tem um saco plástico na jogada. E a primeira coisa que me chamou muita atenção foi o coágulo de sangue no ouvido esquerdo. E a mente do policial, né, ela junta coisas que aparentemente não têm conexão, mas que são conexas. Tem papel higiênico aí só para eu mostrar um negócio? Pega lá para mim só para eu mostrar uma coisa que para mim foi muito interessante. Quando o corpo dela estava sendo analisado, a primeira coisa que me chocou foi que, e pra mim que me choca até hoje, é que eu sentia uma conexão com ela, né? Era uma pessoa que podia fazer parte da minha vida.
Não era... No departamento de homicídios, a gente trabalha com... Cara, eu diria que 90% são mortes de tráfico de entorpecentes. Cobrança de dívida, sabe? Sim. Não é uma menina de 4 anos. Sabe? Então, aquele corpo em si, pra mim, era muito chocante. Eu imagino que pra doutora Ana Paula devia ser muito mais. Porque ela tinha gêmeos de 5 anos de idade, cara. Então, ela sabia o que era uma criança naquele momento de desenvolvimento viva. E lá na casa do Ricardo, tinha uns rolinhos assim, ó. Com sangue. E eu olhei aquilo e fiquei pensando, pô, isso parece coisa que você enfia no nariz, enfia na orelha. Era isso que ele fez. Ele precisava, de alguma forma, limpar o sangue. E ele fez o rolinho, enfiou o papel na orelha dela até formar o coágulo. Então, a lesão no ouvido era só no ouvido esquerdo, que é compatível com um tapa que foi dado por um destro. Né? A lesão não era só a lesão. Tinha uma perfuração de tímpano, que também é uma coisa rara. Saco plástico não produz perfuração de tímpano. Né? O corpo, ela tava de calcinha só quando o corpo foi encontrado, ela tava só de calcinha com o cabelo meio molhado. Não fazia sentido. Por que ela tava de calcinha? Por que ela tava de cabelo molhado? Você não larga a criança com cabelo molhado. Ela tinha uma lesão no interior da boca. Que depois, eu não sei se você lembra desse ponto, mas o odontologista, ele te chamou e ele fez várias perguntas sobre a Sofia. Ela dormia de boca aberta, ela mastigava bem. Sim, eu levei fotos, tudo pra mostrar como era mordida. A mordida, se ela tinha mordida torta ou não. Porque a lesão que tinha aqui e aqui era uma lesão compatível com a pressão da mão contra a bochecha. E era uma lesão por dentro da boca. E era uma lesão de arraste, né? Que a pessoa tampou, né? A boca apertou. E o nariz e arrastou, né? De baixo para cima. O que é, já por si só, para qualquer pessoa, a pessoa não precisa ter o mínimo de conhecimento de medicina legal, mas você sabe que um saco plástico não faz isso. Saco plástico não bate em gente. Ninguém fura o tímpano de queda da própria altura. Né? E aí a gente viu as lesões e falou assim, pedi a prisão desse cara. Mas antes disso, a gente passou ela numa tomografia computadorizada. E há pouco tempo antes desse caso, eu tinha visto o nosso laboratório de arte forense utilizar um arquivo de tomografia computadorizada para fazer um desenho 3D. Eu falei, me dá esse arquivo. E eles me deram uma cópia do arquivo para eu levar para o laboratório para fazer o trabalho, né, que foi a primeira vez na história do país que foi feito não só o desenho 3D que trazia o saco plástico com as suas dimensões reais e o corpo com as dimensões reais da Sofia, mas também a impressão 3D do busto dela. Pra gente poder mostrar, né, o que estava acontecendo. E a gente voltou pra delegacia, fez o pedido de prisão, foi no fórum despachar com o juiz. Eu dormi de novo no fórum, enquanto o juiz despachava. Foi um pouco melhor, porque daí já era um sofazinho, não era a cadeira plástica do IML. E a gente saiu de lá com a prisão dele na mão. Né? No dia seguinte, no velório, essa prisão foi cumprida, a gente capturou ele, fez o interrogatório, relatou o inquérito e mandou embora. A gente juntou a ligação que ele fez pro SAMU, que é a ligação mais bizarra,
que você imagina na face da Terra, né? Eu imagino ele ligando assim, bom dia, boa noite. É assim que começa a ligação. Cara, quem que fala bom dia, boa noite, numa ligação do SAMU com a sua filha? E ele fala, eu acho que a minha filha morreu. A gente usa a sequência das ligações telefônicas dele para mostrar que antes dele ligar para o SAMU, ele ligou pro papai. Por que ele ligou pro pai dele? Mas ele ligou pro pai dele. Depois ele liga pro SAMU. Depois liga pra namorada. Depois liga pra namorada. Depois o pai dele retorna. E aí, por último, ele liga pro SAMU. E assim, naquele dia tem um histórico de mensagens dele, né? Com uma outra menina que não era a namorada dele, né? E ele... Era uma menina que morava em outro estado, enfim. E ele troca naquele dia mais de 500 mensagens com aquela menina. Então, a última mensagem que ele troca naquele dia é em torno das 7h20, 7h22. E antes das 8 horas, mais ou menos 7h50, por aí, começa a sequência dessas ligações que você estava relatando. Então, tem um lapso temporal... De 20 minutos. Grande, né? Quase aproximadamente 30 minutos. Entre ele dizer que ele está entrando no banho e ele dizer que... E ele começar a fazer as ligações. Então, assim, um banho de 15 minutos, vamos dizer. O que é já bastante para um homem, né? Vamos pegar uma média, né? Que provavelmente você não faria isso se sua filha estivesse sozinha em casa. Mas tudo bem, vamos dizer que fosse. Ainda sobra um tempo grande para você sair e ver a situação. E o que acontece? Não fica sentado em choque. Não é isso que acontece. Ele fala que imediatamente ele toma essas providências. Ou seja, o que aconteceu nesse tempo? Certo? O tempo todo, todas as vezes que eu falei com o Ricardo, eu tinha esperança que ele virasse pra mim e falasse assim, cara, caguei. Eu imagino que o que aconteceu foi mais ou menos isso. Eu imagino que... Porque a gente descobriu que ela tinha partículas de vômito dentro do pulmão. Ela tinha colônias de bactéria do intestino, do estômago dentro do pulmão. Eu imagino que o cenário foi assim. Ele discutiu com ela por algum motivo. Ela começa a chorar. Ele dá um tapa nela. O tapa intensifica o choro. Ele cobre a boca dela. Ela vomita, aspira o vômito e sufoca. Perde a consciência e morre. Ele vê a cagada, liga pro pai dele. O pai dele fala, ó, finge que, né, monta um cenário, fala que ela sufocou com saco plástico. Ele primeiro lava ela para tirar o vômito, por isso que ele lavou o cabelo, por isso que ele tirou a roupa. Eu não lembro se a gente encontrou a roupa que ela estava usando no dia. Eu não consigo lembrar. A roupa sim, mas a roupa dele não. Então no vídeo mostra ele saindo da escola com uma camiseta, se eu não me engano era vinho. E aquela camiseta nunca foi encontrada no apartamento. Sumiu, desapareceu. Talvez tivesse vômito ou sangue na camiseta dele. Ele lava ela, arruma um saco plástico na casa que o que eu penei pra encontrar da onde aquele saco plástico era. Não era brasileiro, não era brasileiro, argentino. Falabella, acho que era a loja, se eu não me engano. Eu rodei, eu pensei, porra, da onde vem esse saco? Se fosse uma C&A, assim, um saco grosso, né? Verde. Né? Largo. Ele meteu o saco como na se cabeça fosse um dela. saco assim, que você fosse colocar umas 3 garrafas de vinho. 3 caixas de sapato que você comprou.
né? Que tem que ser um saco grosso e um saco grande, assim, né? Literalmente a grossura do saco chique da Cacau Show, assim. Literalmente, toda vez eu lembro exatamente daquilo. E aí, eu penso assim, cara, era só você falar. Ninguém ia te foder. Não, e o que eu acho que é assim... Foi um acidente. O que dá pra ressaltar é que você não asfixia uma pessoa em um segundo, né? Não! Você, Não. assim... A sequência todas as fases da asfixia, perde a consciência, depois é que você mata. Assim, minutos, né? Imagine não, assim. no mínimo 5 minutos. Quem não tem o mínimo de conhecimento vai imaginar que foi assim um segundinho, tipo, não grita, né? Mas não é assim, né? Não. Então, para você pegar e asfixiar uma pessoa e passar minutos, demonstra uma intenção, né? Uma clara intenção de realizar aquilo, né? Sinceramente, eu só queria que ele assumisse, cara. Eu acho que até hoje eu posso dizer que eu tenho essa expectativa, porque eu acho que é muita covardia jogar a responsabilidade nela. Porque não é no saco, na verdade ele tá jogando a culpa nela, porque ele tá dizendo que foi ela quem colocou. Então assim, a gente pode trazer 1000 elementos aqui para refutar isso. A própria professora, você se lembra da professora da escola dela, dizendo, tá nos autos do processo, no primeiro júri ela compareceu, prestou compromisso e falou, a Sofia fez uma atividade de bexiga uma semana antes, e quando foi proposta a atividade, ela falou, crianças não podem brincar com bexiga, porque bexiga entra na boca e sufoca. Então, assim... Uma semana antes. Cara. Uma semana antes, a professora foi até lá, prestou compromisso, isso tá no processo. O que isso demonstra? Que ela não é o tipo de criança que faria isso. Porque a gente pode pensar, eu tenho um vizinho que ele é muito hiperativo e pode ser que não sei o quê, ou que não tem noção do perigo. Mas a Sofia, ela não descia uma escada sem dar a mão para um adulto, sem perguntar se ela podia ir naquele lugar, sem perguntar se ela podia ir em outro cômodo. Posso olhar na geladeira, o que tem para comer? Posso ir até a sala? Posso ir no quarto buscar meus brinquedos? Ela era esse tipo de criança. O que, enfim, a gente pode passar aqui horas, né? Trazendo elementos para refutar cada ponto da história dele. Né? Mas eu acho que, assim, uma coisa importante é isso. Asfixiou, né? Colocou a mão, produziu as lesões, tampou a boca e o nariz, direta, né? Asfixia mecânica por sufocação direta, né? E esse tipo de asfixia, né? Não pode... todo demonstrou, né? No processo foi muito bem feito os laudos, né? Todo o estudo, todos os laudos periciais, a perícia odontológica, de que não só as lesões eram incompatíveis com uma asfixia que poderia ter sido provocada por algum tipo de sacola plástica, que não seria aquela sacola, e 2, tudo indicava que foi ele que cometeu aquela asfixia, né? Então, foi já de pronto descartada, né? Na investigação, né? Que tivesse uma terceira, uma quarta pessoa ali, né? E que ele realmente cometeu aquilo, que foi um tapa, que não foi uma queda que rompeu o tímpano, que abafou o tímpano de tal forma... Certo. A última vez que eu tive contato com esse caso foi o relatório final. Eu fiz pessoalmente o relatório de investigação do celular dele. Eu acho que tem 115 páginas, uma coisa assim. Na época, a gente podia olhar o celular do preso, né? Sim. Hoje em dia não pode mais, sem autorização judicial. Na época podia. E eu voltei 4 anos no histórico de pesquisa do Google dele. Eu vi a vida inteira do cara. E ele pesquisou, né? O aborto.
Então, ali pra mim já tava errado, né? E tinha uma conversa entre ele e a Isabela poucos meses antes, que ela teve uma suspeita de gravidez, né? E aí ela foi até fazer teste, aí depois deu negativo. E nesse lapso da conversa dela com o negativo, ele pega e pesquisa no Google, foi até juntado no processo, né? O processo, né, não corre em sigilo de justiça, qualquer um pode ir lá e olhar toda a documentação e confirmar, né? Tudo isso, porque é muito gozado, vou até fazer um parênteses, que as pessoas elas falam, mas elas nunca procuraram, né, ver realmente o que realmente aconteceu. Até mesmo os amigos dele disseram em plenário que nunca perguntaram para ele sobre o que aconteceu. Então, assim, bom, e aí o que acontece? Essa história da... A Isabela, ela tem uma suspeita de gravidez, ela vai fazer um teste, e nesse lapso que ela fala com ele, né, fala, olha, eu acho que eu tô grávida, tal. Ele reage de uma forma que ela descreve depois no processo como muito fria, muito estranho, e ele pesquisa no celular dele venenos para matar pessoas, né? Então, assim, eu acho que isso demonstra, né, uma... Personalidade voltada pro crime. Exato. Um grau de periculosidade que quem vai chegar e dizer que essa pessoa não vai cometer um outro crime, né? Ele ficou preso, né? Tava preso preventivamente. Antes, vou voltar aqui que um ponto. Quando ele estava na temporária, durante a investigação, ele recebeu uma tentativa de visita de um cara que hoje é deputado estadual, né? O Suplicy. O Suplicy foi eu acho que na época era o 77 que ficava com preso temporário, DP. O preso temporário, ele é incomunicável, cara. Ele é preso da investigação. Ele não tem que trocar ideia com visita. Ele não tem que receber visita. E o Suplicy foi lá visitar ele, tentou dar uma carteirada. E eu falei, vai tomar no cu, não vai falar com ninguém. Por que o Suplicy foi visitar ele? Eu acho que você tenta mover os contatos que você tem para te livrar daquela situação, porque né? O pai dele era um cara bem conceituado, assim, na universidade e tal. Era professor, não era? O pai dele ele era professor de administração na ESPM e tem até hoje uma empresa de problemas familiares, consultoria em pequenas empresas familiares, assim, E alguma coisa. Qual que é a proximidade com o Suplicy? Não sei te dizer. É mesmo, porque eu achei tão bizarro. O carcereiro me ligou. Senhora, doutor, o Suplicy tá aqui querendo visitar um cara. O que eu faço? Ele manda tomar no cu, mano. Tem nada a ver. E aí depois ele ficou preso preventivamente em Tremembé, né? Vulgo hotel de clube de campo, né? Só tem os presos famosos. Foi gozado que no último plenário a defesa, assim, por causa desse ponto, né, de as pessoas dizerem que Tremembé é uma prisão de luxo, que só tem celebridade, eles fizeram toda uma ceninha de que ele é um coitado, que ele foi maltratado lá, né, sendo que nunca houve nenhum relato a respeito disso. Inclusive, se qualquer um procurar no Google, né, vai aparecer matéria dele que participou de peça de teatro na prisão. Ele estava escrevendo um livro. Então. As memórias dele. Então, assim, isso não condiz com uma pessoa que estava... Porque a gente sabe que tem prisões que não têm uma estrutura mínima, vamos dizer assim, né? Não vou nem colocar juízo de valor. Mas não tem uma estrutura mínima que é requerida. Mas não é o caso, né? Tremembé Certo. É diferenciado. Ali o cara tem que ter um... Peça de teatro, né? Biblioteca, tudo quanto é coisa. Ali possível. Tava o casal Nardoni, né? Tava só elite. Jatobá, que saiu essa semana, né? Progrediu. E aí, ele tava preso. E eu acho que
2017? Dezembro de 2017? Mais ou menos dezembro de 2017, a liminar, né? Ele recebeu uma liminar monocrática no STF. Ministro Marco Aurélio. Para colocar ele em liberdade. Mesmo dia do goleiro Bruno, ele soltou os dois juntos, né? No mesmo dia. Soltou o goleiro Bruno e soltou o Ricardo. Por um suposto excesso de prazo na preventiva, né? Aquele velho argumento, né? De que tá ali, que tem que despachar a cada 180 dias, né? Então o juiz vai ter que ficar só fazendo despacho. Não tem outra coisa para fazer. Vai ficar despachando, dizendo ainda mantém-se todos os requisitos para a preventiva, né? Então, por um excesso de prazo na preventiva sem a devida renovação, né? Então, o que acontece acaba abrindo uma brecha jurídica para que isso aconteça, né? Então, ele conseguiu a liminar do Marco Aurélio, que foi prontamente cassada alguns meses depois. Não foi prontamente, foi uns 2 meses, não foi? Mais ou menos 3 meses depois. Ficou 3 meses na rua. Aí o pleno... Cassou, a turma cassou. A turma, o pleno, cassou a liminar e ele voltou pra cadeia. Não, e ainda, que eu me recordo naquela época, ele fugiu, foi para outro município, foi encontrado, se eu não me engano, em Taubaté, né? Demorou, acho que, semanas para localizarem ele. Não foi assim que ele... Aí ele resolveu se entregar depois que já estavam procurando ele. Então, assim, não foi um... Eu me entreguei porque eu sei que eu não fiz nada e eu vou lá e tudo bem, eu voltar. Foi tipo, prisão. Não consegui me esconder. Tá. E aí ele ficou mais quanto tempo preso antes do primeiro julgamento? Então, a gente tá falando de... Na verdade, a gente falou 2017, né? Eu errei? Eu acho que foi dezembro de 16. 16. E aí, em mais ou menos abril de 17, foi a decisão... Primeiro júri. Foi a decisão do plenário que revogou a liminar, então ele voltou preso. Tá. E o júri foi marcado para janeiro de 2018. Tá. Então, aí ele foi condenado. Então, né? Teve o júri. Teve o júri. O primeiro júri, ele estava preso. Ele foi condenado preso, 24 anos e 10 meses. 24 anos de prisão. Inicial fechado. Sim. E aí ele teoricamente iria progredir com 2/3? 2/3 hediondo, né? A fração antiga, né? 24 por 3. Eu sou ruim de matemática. Porque foi antes do pacote, 8. né? 3, 8? 8. Aí tem a detração, né? Teria a detração. 8, 16. Ele ia cumprir 16... Menos, teria a detração dos mais ou menos 2 anos que ele já ficou preso. Ele ia puxar uns 14 no fechado. Vamos dizer assim. Aí ele ia estudar, não sei o quê, remissão, tal. Ele ia puxar uns 10 aninhos no fechado. Sim. Tá? E aí, o júri foi anulado. Foi condenado preso, recorreu preso. Isso foi a condenação janeiro de 2018. A gente começou uma pandemia em 2020, né? E em setembro de 2020, ou seja, no meio da pandemia, foi julgada a apelação da defesa e foi acolhida uma tese de nulidade por uma suposta contradição na votação dos quesitos, né? Então, na hora de fazer as perguntas para os jurados, teve uma contradição, porque em ambos os julgamentos, inclusive, aconteceu esse ponto, a mesma coisa nesse julgamento. Os jurados disseram que o crime ocorreu conforme o laudo indica que foi doloso, né? O laudo afasta a hipótese da sacola e descreve que ele matou, né? Então, assim, no primeiro júri, dizem sim para a materialidade, depois para a autoria, depois não absolvem, e aí vão votar as qualificadoras. E quando votam a qualificadora do meio cruel, as juradas afastam,
Mas se asfixiar uma criança é um meio cruel de matar, então tem aí uma contradição. Não tem uma contradição. Então o Tribunal Porque de Justiça... o jurado não é técnico, o jurado, ele simplesmente acha que não foi cruel, foi um saco plástico, mas um saco plástico não é cruel. Então, assim, o Tribunal de Justiça acolheu, anulou e na mesma decisão já soltou. Soltou ele e o primeiro emprego dele... Ele foi solto quando? Ele foi solto em setembro de 2020. O primeiro emprego dele, depois disso, foi trabalhar numa ONG de crianças. Vai tomar no cu, hein? Quem que contrata, cara? Depois, a ONG relatou que não sabia quem era ele. Quando descobriu, juntou os pontinhos, atende crianças em situação de vulnerabilidade social. Top. É assim, o que eu tô falando tá no processo, tá na CTPS dele, né? Não tô, assim, fazendo boatos. Tá tudo lá, né? Tá na carteira de trabalho dele, que ele trabalhou naquela ONG, da data tal, a data tal, né? Você entra no site da ONG, você vê do que se trata. E desde então ele tá solto, né? Tá na rua, hein? Demorou 2 anos e meio para julgar a apelação. E depois foram 6 adiamentos até que fosse possível marcar uma data para fazer um novo júri. Então foi entre 2018, né? Janeiro de 2018 até o segundo júri foram mais ou menos 5 anos, né? E agora, no final de maio, né? No mês passado, maio de 2023, tivemos um segundo júri, né? E o resultado não ocorreu conforme a acusação esperava, mas eu acho que vale a pena várias considerações, né? Dentre elas de que você mesmo sabe, durante todo o processo, não houve um perito contratado pela defesa, nem que sequer contratado. A gente fala contratado, né? Porque você pode contratar um perito para fazer um laudo. Eu vou explicar aqui pro pessoal. Então, durante a investigação, durante o inquérito, a polícia científica da Polícia Civil atuou para a produção de todo o material científico que foi utilizado para as conclusões dos laudos. Então, diversos peritos atuaram. Médico legista, odontolegista. E aí, esses laudos foram utilizados pelos juízes, pela defesa, pela acusação, para dar rumo para o processo. Ele foi condenado com base nas informações do laudo. E os laudos são perfeitos. Ninguém contestou em nenhum momento os laudos. Não, todo mundo que acompanhou o processo, né, que minimamente olhou os autos, olhou os laudos, fala que tanto o trabalho policial, né, investigativo que foi realizado, quanto pericial, né, foi feito de forma impecável. Tudo foi conduzido de forma impecável, né? E nunca a defesa contratou um perito particular para tentar contestar. Não conseguiram, porque não tem nenhum... Vai contestar o quê, nenhum perito, nenhum médico vai sentar... Vocês sabem o que é construir numa impressora 3D em 2015, meu? Não existia, não é que nem hoje, que todo mundo vai lá, compra uma impressora 3D e faz as coisas. Era 2015, só tinha na Unicamp, em Campinas. Construído na impressora 3D, o busto perfeito, com as imagens da ressonância magnética, como é que é? Tomografia computadorizada. Então, ali, você tinha o saco plástico original, você tinha o busto dela, era só você pegar o saco plástico e colocar, e ver que passava no ombro. Passava no ombro, não tinha como. Se você passasse no ombro, tinha espaço para ela respirar, e a granulometria impedia. Beleza, isso resolve a questão do saco. As lesões no ouvido, na bochecha. E as 21 lesões no corpo dela. As equimoses. Que foi comprovado que eram antes da morte, né?
Que poderia até haver uma discussão de que o corpo ficou parado em tal posição, mas a perícia demonstrou de que todos os 21 hematomas no corpo dela foram ocasionados antes da morte. Então, tem o tímpano que foi rompido por um agente contundente. Teve os 21 hematomas no corpo. Teve até uma lesão no ovário que ela teve. Então, imagine a porrada, né? Eu não lembro disso. Assim, eu me lembro disso do laudo, sabe? E as lesões internas da boca é tanta coisa que eu não consigo imaginar como é que esse cara não tá em cana. Por que você acha que ele não tá preso? eu acho que assim... Porque, primeiro, só pra esclarecer, eu nem sei se eu deixei você se apresentar. Já faz 1 hora e pouco que a gente tá falando aqui. A Lígia é advogada. Né? É assim... A gente tem em muitas câmaras no Tribunal de Justiça de São Paulo, câmaras que são garantistas, né? A gente já sabe que, na dúvida, elas resolvem a favor do réu. Então, assim, o processo vai para uma câmara dessa, foi apreciado por desembargadores que têm uma posição que, na dúvida, eles entendem a favor do réu. Então, provavelmente... Dúvida, tem laudo. Então, mas você escreve ali uma tese de nulidade, dizendo que teve uma contradição na votação dos quesitos. Porque como você pode dizer que o crime ocorreu conforme o laudo, e o laudo diz que foi asfixia, e depois dizer que foi... Mas a asfixia, como meio cruel, ela não é vista assim pela sociedade. Então, mas o judiciário diz que entende dessa forma. É muita burrice, pelo amor de Deus. E aí depois, então assim, sem problemas, na dúvida vamos entender a favor do réu, vamos soltar ele, né? E submeter ele a um novo julgamento, como se fosse assim uma coisa... De boa. De boa, tranquilo, na aí. dúvida, né? Na dúvida, vamos lá. Vamos pagar para ver se ele não vai fazer outra coisa, se não foi realmente isso. Então, assim, são estratégias, né? De como fazer isso, né? Foi... E aí, isso aí para dizer o ponto do porquê que ele tá solto, né? Então, eu ia entrar na questão do segundo julgamento que teve. Tivemos um júri agora em maio, né? E durante todo o processo, durante todo o júri, principalmente vou falar durante o júri, porque o que aconteceu? Ao final do júri, na hora de votar os quesitos, houve uma contradição. Aí você vai concordar comigo que foi bem evidente. No primeiro quesito, então, assim, para as pessoas que não entendem como é. Primeiro você vota a materialidade, depois a autoria. O crime aconteceu, O crime sim ou não? aconteceu, sim ou não, né? Foi o Ricardo que matou? Sim ou não. E às vezes você não vota todos os jurados, né? Porque se já atinge o quórum de 4, já passa para o próximo. Então, assim, até nisso, às vezes as pessoas se confundem, porque falam, teve 3 que disseram não, então teve dúvida. 3 entenderam que não. Não necessariamente se votou aquelas 3, porque quando já dá 4, já passa para o próximo quesito. Então, você vota a materialidade, então... o crime ocorreu conforme o laudo de folhas tal? Sim. Você volta ali no laudo. O que o laudo fala? Asfixia mecânica por sufocação direta. Mediante ação de agente contundente. Tampou o nariz e a boca e afasta a sacola. Ou seja, afasta a culpa. Uhum. No segundo quesito foi perguntado da autoria. Foi ele? Foi ele. No terceiro quesito, vocês absolvem o acusado? Não. No quarto quesito, e aí eu entro para dizer o que aconteceu. Como uma última estratégia da defesa, no último momento do júri, eles apresentaram uma tese subsidiária de culpa. Então, assim, se vocês acharem que ele tem culpa, digam sim. Vai tomar no...
foi exatamente assim. No último minuto dos debates, a defesa falou isso. Ele no tem último culpa, claro segundo que ele tem já culpa. tinha... Culpa na visão do brasileiro leigo, comum. né? Ele tem culpa, foi ele que fez. Não é Então, culpa aí... no sentido técnico. Não é culpa jurídica, vamos dizer assim. Culpa jurídica de culpa e dolo e culpa. Se você achar que ele tem culpa, diga sim. E aí, quando foi perguntado quarto quesito... Todo mundo respondeu sim. O suficiente para desclassificar para culpa, Nossa. disseram sim. E a pena para homicídio culposo é de 1 a 3 anos. Que no caso, um crime que ocorreu há 8 anos atrás já cumpriu, na verdade, já prescreveu. Certo? Então, não cumpre nada. Ele não foi absolvido, ele foi condenado porque ele teve culpa. Tá bom pra você? Ele foi condenado porque ele teve culpa. Foi isso. Só que não houve, vamos dizer, tempo hábil, condições por causas diversas, né? De se explicar, se esclarecer para um jurado leigo. Ninguém ali era advogado. Ninguém ali tinha um notório saber jurídico, o que é culpa pro direito, né? São poucas as pessoas que sabem a diferença. A gente percebe isso olhando comentários nas redes sociais, olhando matérias jornalísticas, eu diria que confundindo... 99,9% da população não consegue fazer essa distinção. Não sabe o papel de uma polícia militar, de uma polícia civil, de um promotor ou do juiz, certo? E... Enfim, são termos técnicos, mas acho que não cabe aqui uma discussão que seria extensa sobre o Tribunal do Júri, porque é uma instituição que está presente, né? Mas está errado, cara. E então... Isso está muito errado. Foi o que aconteceu. E deve se repetir com uma frequência. Lígia, isso aí deve acontecer o tempo todo. Então, assim, eu não acho... assim, eu ouvi muito... nas últimas semanas, dizendo que então ficou comprovado que ele a culpa não foi dele, por isso que ele foi absolvido. Não! Ficou absolutamente demonstrado que ele agiu com dolo, que ele agiu com intenção de matar. Não conseguiram refutar as provas do processo. A investigação, a perícia foi feita de uma forma impecável. Esse júri. Porque é manifestamente contrário. Então, à prova dos autos. Então, não só manifestamente contrário, mas também tem uma contradição, porque como você pode dizer... E isso aí foi criminoso da parte do advogado que colocou esse quesito. Você concorda que como você pode dizer que o crime ocorreu conforme o laudo, e o laudo fala, o laudo afasta a sacola e diz que a asfixia foi dolosa, mecânica, por sufocação direta. O que é? O que é isso? Tampou o nariz e a boca, é isso que o laudo fala. Ele descarta a culpa. E depois, quando pergunta se ele teve culpa, diz que sim. Mas culpa não se explica culpa. Que culpa? Culpa do leigo, do português? Né? Eu acho que muitas pessoas que não são da área, se você perguntar, você acha que ele foi culpado? Sim. Sim. Responderiam que sim. Sim. Então, assim, não foi, assim, um trabalho, né? Até agora eu preciso falar como advogada, né? Com o devido respeito aos trabalhos dos colegas. Não. O advogado, ele foi maldoso, ele foi criminoso, ele foi imoral. Não conseguiram provar que o Ricardo era inocente. Esse cara tá errado. E quando viram que estava entregue, apresentaram no último segundo... Uma pegadinha, isso é pegadinha do malandro, vai tomar no cu. No último segundo, uma tese subsidiária para não, isso não é dar uma pena de 1 ano irmão. e 6 meses. Isso aí não é advocacia, vai tomar no cu. Isso aí é antiético pra caralho, isso é imoral. Isso aí é pecado, cara. Isso aí é um pecado. Eu acho que, assim, acima de tudo, uma falta de respeito comigo, com a minha família. Não, com a memória dela, pelo amor de Deus. O cara matou uma criança e tá aí... Da parte do Ricardo, total covardia, né? Porque só uma pessoa covarde colocaria a culpa na própria filha.
Né? Não tem o que falta dizer. Eu acho que assim... masculinidade, falta de humanidade. Ele deveria... Assumir o que ele fez. Fiz merda. Né? Acabou. E ele tá solto. E aí, juridicamente, o que dá pra fazer? A acusação já recorreu, né? Tanto a promotoria como o assistente de acusação. E a gente vai tentar reverter essa decisão no Tribunal de Justiça e ir para um terceiro júri. Você vai me arrolar de testemunha? Quem sabe? Pelo amor de Deus, hein? Porque, ó... Foda, cara. Foda. E enquanto isso, o Ricardo tá solto, né? Tá agindo como se nada tivesse acontecido, né? Ele tem rede social? Tem. É. Depois te passo. Tem. Bom saber. Ficam... Fora isso, né? Ficam criando os perfis fakes. Todo mundo sabe como é pra ficar perseguindo a gente. Mas eu não fiz nada de errado. Então não devo nada pra ninguém. Certo? Eu acho que assim... Uma coisa que a gente não conversou, que apesar de estar no final, mas eu gostaria de deixar registrado, que foi muito conversado durante todo esse processo, foi se ele tinha ou não algum histórico de violência, né? A gente vê muitos casos aí, por exemplo, essa semana eu estive falando com o Laniel e ele fala, eu não tinha visto. Eu nunca tinha visto nada. E eu acho que no caso do Ricardo é isso. Eu sempre falei e continuo falando que ele nunca foi agressivo com ela. Eu nunca vi ele batendo nela. Mas eu sempre relatei que ele foi com ele mesmo. E no segundo júri, né, chegou a bater... Assim, eu relato no processo e repito porque essa é a verdade... Quebrar vários celulares, no mínimo eu lembro de 3 objetos da casa, como escova de cabelo, jogar na parede, bater a cabeça na parede, certo? Inclusive, essa foi a razão pela qual eu terminei com ele, porque eu não achava esse comportamento um comportamento normal, um comportamento de uma pessoa que eu quisesse construir verdadeiramente uma família. Então, para mim, não dava. E a gente terminou. Essa foi a razão pela qual eu terminei. E... No processo, no segundo júri, ele fazendo aquela ceninha de que ele era um coitado, ele até confessa que ele batia a cabeça na parede, mas diz que encostava, assim, como quem tivesse triste, a cabeça ele faz assim, no depoimento dele. Encostava nada, batia a cabeça na parede, entendeu? Então, assim, eu acho que eu tive... sempre muita insegurança de certas pessoas me julgarem, dizerem, se ele já tinha feito isso, você deveria imaginar que... Enfim, me julguem ou não julguem, o fato é o que realmente aconteceu. O processo não tramita em segredo de justiça, tá lá, qualquer um. Me passa o link, eu vou... Entra no site do tribunal, coloca lá, vai ler. E vai ver os laudos, vai ver os depoimentos. E o que ocorreu foi isso, sabe? Como advogada, não só como família de vítima, né? Eu acho que, assim, é um absurdo, é uma decisão absurda, jurídica, né? O juiz, evidentemente, não ficou inconformado na hora, dava, assim, eu estou julgando, não foi ele que falou. Todo mundo que estava ali ficou indignado, né? Com uma pena uma condenação de 24 anos e 10 meses por matar a própria filha e depois uma pena de 1 ano, né? E não foi porque os jurados entenderam que ele não matou, foi porque elas disseram que ele teve culpa. Né? Então é um absurdo jurídico isso, mas hoje, naquela hora, né, após aquilo, não havia outra opção senão aplicar a pena para o homicídio culposo. Né? Hoje eu sou deputado federal. Quando você me conheceu, eu era delegado, assistente da 5ª Delegacia de Homicídios. Então,
eu vou pedir sua ajuda para a gente fazer uma proposta de lei alterando o Código de Processo Penal, alterando o rito do júri, para a gente trabalhar esse ponto. Trabalhar quesitação, trabalhar recurso, trabalhar para melhorar, porque você não é a única pessoa que... Não, eu sou uma das poucas que tem a oportunidade de vir falar, mas para cada um... A maioria... 32 crianças são mortas no Brasil todos os dias, certo? Todos os dias, a gente tá falando todos os dias. Pega dados de locais no mundo em situação de guerra, não é dá, isso. Não bate dá, isso. certo? Então, assim, eu acho que um ponto que a gente precisa trabalhar na legislação é urgente, até por mesmo uma questão de prescrição, e também por uma questão de respeito às vítimas, né? A prioridade na tramitação de crimes Muito hediondos bom. que envolvam crianças e adolescentes. Muito bom. Tanto para réu preso quanto para réu solto. No caso, o Ricardo está solto, o processo não tem prioridade na tramitação. Vai ficar lá. Quando estava preso, tinha prioridade porque réu preso tem prioridade. Quer dizer, o Estado faz um esforço descomunal para que o cara fique preso pouco tempo, mas não faz um esforço descomunal para que a vida de uma criança seja colocada devidamente na justiça. Tantos processos, assim, o interesse é que a persecução seja além de eficiente, seja célere também, né? Então, seja rápida. Não é interesse de que crimes, ainda mais crimes hediondos e que envolvam crianças e adolescentes, a gente já completou 8 anos. E não tem... 8 anos. Eu conheço casos de pessoas de crimes hediondos, de crimes bárbaros, que já estão há mais de 15 anos esperando um julgamento. Eu tive a oportunidade de ver o Ricardo condenado 2 vezes, em que pese uma média os de erros a cada 4 anos. Jurídicos, certo? Tem muita gente esperando há mais de 15 anos, certo? E então, assim, o réu preso tem prioridade, o ECA dá prioridade, mas não há uma junção disso, de crimes hediondos, envolvendo principalmente porque a gente vê crianças e adolescentes. Por que eu falo crianças e adolescentes? Não só porque a minha filha morreu assassinada pelo próprio pai com 4 anos de idade, de uma forma brutal, cruel. Não só por causa disso, mas porque a criança está em uma situação de vulnerabilidade, certo? Então, assim, o ECA dá uma proteção maior, uma tutela jurisdicional com mais atenção para a criança. Mas quando a gente fala da parte criminal, a gente não vê essa tutela. Muitas vezes, por exemplo, nesse ponto que eu estou falando. E agora? Quanto tempo a gente vai ter até que seja julgada a apelação? Certo? Quer dizer, é interesse do Estado que o processo seja rápido. Afinal, isso são recursos que são... É uma medida preventiva. Certo? Preventiva também, porque se a pessoa sabe que ela vai ser julgada, que ela vai responder por aquilo... que ela vai ficar em cana, ela vai ser melhor a prevenção geral negativa. Coíbe certas condutas, certo? Ai, meu. Vamos trabalhar nisso daí? Falando sério. Trabalhar nisso daí, eu tenho certeza que a gente vai conseguir apoio na Câmara, que vai andar. E eu quero te agradecer, porque, assim, na época, eu acho que nenhum dos dois tinha muito o que fazer, sabe? Porra, Sofia tinha morrido. Não tinha o que fazer. Nem você, nem eu. Agora a gente tem a capacidade de fazer alguma coisa. E a gente tem os recursos necessários, né? Exatamente. Para fazer isso. Vamos fazer isso, Lígia. Eu quero te agradecer demais pela oportunidade de estar aqui, por esse bate-papo. Você
você sempre foi muito forte. Eu sempre admirei muito isso em você, sabe? Uma pessoa muito controlada, sabe? Muito focada. Você sempre foi... Eu lembro, imagina, dia seguinte ou depois que a Sofia tinha falecido e a gente precisava conversar de novo com você, mais sobre o Ricardo, entender mais. E, tipo, você foi super... Sabe? Você segurou e foi, deu todas as informações e sempre precisa, sempre, né? Eu acho que eu busquei colaborar para que a verdade prevaleça, para que a justiça seja feita, sabe? Mas você era uma menina de 22 anos que tinha acabado de perder a filha, entende? É isso que eu sempre valorizei no seu esforço. Eu acho que sabe? assim, às vezes as pessoas me veem aqui conversando dessa forma e imaginam, nossa, essa moça não tá sofrendo da forma como eu imagino. Mas assim, chega em casa, às vezes são dias e dias seguidos chorando. E assim, o que me motiva é essa busca por justiça, essa luta contra a impunidade, é honrar a minha filha dessa forma e ajudar outras pessoas, seja com o meu trabalho como advogada, seja também lutando por outras vítimas, colocando as pessoas para conversar, tentando fazer pontes, certo? Mas isso não quer dizer que não seja muito difícil. Eu acho que só quem sabe a dor de perder um filho, ainda mais de forma brutal, entende o quanto é irremediável, irreparável essa dor. Quem convive comigo todos os dias sabe o quanto é difícil, mas eu não vejo outra opção que não seja continuar lutando. Então, assim, obrigada, assim, pelo espaço, pela solidariedade sempre, né? De estar do meu lado nessa luta, que é uma luta por justiça, né? Não é... Eu sempre falo que não se trata de vingança, se trata de justiça. Eu não tô aqui para falar mal do Ricardo porque eu quero me vingar dele. Ele construiu tudo isso. Não existe nada mais justo do que fazer ele pagar nos termos da lei. A gente critique ou não a lei, né? Nos termos da lei pelo que ele fez. Mas se esconder por trás de manobras jurídicas para que a impunidade permaneça, é uma covardia e é um desrespeito. Lígia, muito obrigado. Obrigada. Foi fantástico. Vamos fazer esse trabalho juntos e pode contar com o meu apoio sempre. Obrigada. Tá bom? Pessoal, muito obrigado para todos vocês que acompanharam. Pesado, né, o episódio, muita informação, muita questão técnica, mas eu acho que a gente chegou num ponto aqui bem especial do podcast de trazer para vocês um caso real com tantas repercussões, com tantos elementos para que vocês pensem, ajudem, contribuam. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a rede social da Lígia, vou deixar os contatos dela, quem tiver alguma ideia, algum apoio, alguma coisa assim. E é isso aí, pessoal. Se você não está inscrito ainda no canal, aproveite essa oportunidade, só conteúdo top para vocês. Um grande abraço e até a próxima.